varelajonas71@gmail.com, Jonas Varela 1 na internet e no YouTube. Hoje continuaremos a leitura da Bíblia Sagrada, das Sagradas Escrituras, a palavra do Senhor nosso Deus fiel, nosso Pai amantíssimo, eterno, todo-poderoso, infinito, único, no Antigo Testamento, na leitura dos livros sapienciais, do livro Eclesiástico, o 7º livro sapiencial e o 28º livro do Antigo Testamento. Eclesiástico, a preservação da identidade do povo. Ainda na sua primeira parte, a sabedoria de Israel, caminho para a vida. Hoje continuaremos a leitura do Eclesiástico no seu capítulo 13, em todos os seus 26 versículos. Vamos aqui, ver aqui, exatamente. Vamos para a leitura, né? Primeiro tópico do capítulo 13 do livro do Eclesiástico. Cuidado com os ricos. Quem mexe com piche acaba se sujando, e quem frequenta o orgulhoso torna-se como ele. Não levante peso muito grande para você e não conviva com alguém mais forte ou mais rico que você. Pode, por acaso, a panela de barro se juntar com a panela de ferro? Haverá um choque e a primeira se quebrará. O rico comete injustiça e ainda ameaça. O pobre é injustiçado e ainda precisa pedir desculpas. Enquanto você for útil, o rico o explorará, mas quando você precisar, ele o abandonará. Se você possuir bens, ele viverá com você e o explorará, sem remorso. Enquanto ele precisar, enganará você, sorrirá e lhe dará esperanças. Dirá coisas bonitas e perguntará do que você precisa para você ficar envergonhado nos banquetes dele, até despojá-lo por 2 ou 3 vezes. Por fim, vendo você, passará adiante e sacudirá contra você a cabeça. Segundo tópico, cuidado com os poderosos. Cuidado para não enganarem você e para não ficar humilhado por sua própria falta de bom senso. Quando um poderoso o convidar, recuse com alguma desculpa e ele o convidará com maior insistência. Não se entusiasme muito para depois não ser rejeitado, nem se mantenha muito distante para não ser esquecido. Não se dirija a ele de igual para igual, nem acredite em suas muitas palavras. Com seu palavreado, ele põe você à prova e mesmo sorrindo, ele o está examinando. Ele não guardará os segredos que você lhe confiar e não o poupará de maus tratos e correntes. Tenha cuidado e preste atenção, porque você está caminhando na beira do precipício. Segundo tópico terceiro tópico do capítulo 13 do livro do Eclesiástico. O perigo do preconceito. Todo animal gosta do seu semelhante, e todo homem gosta do seu próximo. Todo animal se une com os da sua... Repetindo, todo animal se une com os da sua espécie, e todo homem se associa com seu semelhante. O que há de comum entre o lobo e o cordeiro? A mesma coisa acontece entre o pecador e o fiel. Que paz pode haver entre a hiena e o cão? E que paz pode haver entre o rico e o pobre? Os leões caçam os asnos selvagens,
e os ricos caçam os pobres. Para o orgulhoso, a humildade é humilhação, e para o rico, o pobre é detestável. Quando o rico tropeça, seus amigos o sustentam. Quando o pobre cai, seus amigos o rejeitam. Quando o rico comete um erro, muitos o defendem. E se ele diz tolices, os outros o aprovam. Quando o pobre erra, todos o condenam. E quando fala com bom senso, ninguém o escuta. Quando o rico fala, todos se calam e elevam até as nuvens o seu talento. Quando o pobre fala, as pessoas perguntam: quem é esse fulano? E quando tropeça, o ajudam a cair. A riqueza é boa quando nela não há pecado, mas a pobreza é má na opinião do injusto. Quarto tópico: a verdadeira felicidade. A consciência do homem modifica as feições do seu rosto, tanto para o bem quanto para o mal. Rosto alegre é sinal de bom coração, mas inventar provérbios é trabalho fatigante. O rico e o pobre têm consciência diferente sobre si e sobre a vida. O autor adverte os pobres, mostrando que a convivência com os ricos só é possível quando estes exploram os pobres. Na realidade, só o pobre sabe ser gratuito na relação. O rico explora o pobre e o poderoso não perde a chance de oprimir e humilhar os fracos. É preciso ser muito prudente com pessoas que exercem o poder a fim de não ser dominado por elas. O autor descreve os preconceitos de uma sociedade desigual. O rico é sempre considerado bom, educado, culto e digno de respeito. O pobre é sempre tido como preguiçoso, sem valor, imoral. O pobre, repetindo, o pobre é sempre tido como preguiçoso, sem valor, imoral, um peso que não merece ser levado a sério. Quem se dá ao trabalho de conferir tais preconceitos acaba descobrindo que as coisas são exatamente o contrário. E no confronto social, é no confronto social que ricos e pobres podem compreender o porquê de sua própria situação. A verdadeira felicidade consiste em viver a justiça. Só assim a pessoa tem consciência tranquila e não se sente reprovada nem por si mesma, nem pelos outros. Nós voltaremos, meus irmãos, no nosso próximo vídeo com a continuação da leitura do livro do Eclesiástico no seu capítulo 14. A paz do Senhor, glória a Deus, aleluia, amém, felicidades e até lá.